Legal, está gravando então. Uma boa tarde, nessa quinta-feira, 22 de outubro. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de DSV. Nós estamos numa etapa bastante importante da produção da receita agrícola, da receita agronômica, da receita própria para agrotóxicos. Tecnicamente, todos vocês já sabem o que devem fazer, né? Já tem os temas sorteados, e ainda vocês têm a opção de fazer o trabalho individualmente ou em dupla. Aqueles que vão fazer individualmente vão fazer 3 receitas, e quando for uma dupla, a dupla vai entregar 4 receitas. A data prevista é lá para meados de janeiro do ano que vem, e nós vamos continuar hoje do ponto em que nós paramos semana passada. Semana passada nós tínhamos nos propostos a estudar o significado daquelas concentrações e das formulações. Nós até vimos as concentrações, o que aqueles números significam, mas ficou faltando falar das formulações mais importantes, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E também vamos fazer um comentário e começar a identificar nos produtos e nos exemplos de vocês as doses. Nós vamos começar a falar sobre doses hoje também. Nós não vamos concluir essa etapa do cálculo das doses, porque a dose, além de ser consultada na receita, tem uma parte dela que tem que ser calculada em função do volume de calda. Então, esses conceitos a gente vai começar a trabalhar hoje, mas não vai concluir hoje, tá, pessoal? Porque a gente vai fazer também, como temos feito em todas as semanas, de forma bem tranquila, ocupando no máximo 1 hora do nosso encontro, e também abrindo espaço e vendo o caso particular de cada um de vocês, ou seja, quem estiver aqui hoje acompanhando a nossa aula virtual, a nossa reunião virtual, não sai sem ter elucidado as suas dúvidas. Então, todas as dúvidas que vocês estiverem trazendo, a gente vai tentar elucidar, exemplificar aqui, consultar conjuntamente no nosso período de aula. Tá ok, pessoal? Então, se alguém tiver alguma pergunta prévia sobre concentrações e formulações, pode falar antes ainda da gente começar a apresentar. Senão, eu já, em seguida, passo a apresentação e vou mostrar umas 6 ou 7 formulações mais importantes que são usadas na indústria, né, e nesse campo, nesse mundo dos agrotóxicos. Alguém gostaria de perguntar antes da gente começar? Por enquanto está tranquilo. Então tá, vocês estão bem silenciosos hoje. Vamos lá, vamos para essa apresentação e aí as dúvidas devem surgir. Vamos ver se eu consigo projetar aqui. O Vitor, professor, os produtos químicos podem mudar para as diferentes fases da cultura? Bom, eu teria que entender essa tua pergunta. O produto químico pode mudar, tipo, ele se transformar sozinho dentro da lavoura? É isso que tu quer dizer, o Guizo? Quem sabe tu abre o microfone e faz tua pergunta, que parece ser bem interessante tua dúvida. Explica um pouco melhor essa pergunta para nós. Usar diferentes produtos para cada fase da cultura, por exemplo, professor? Ah, sim. É assim que funciona, exatamente. Tem produtos que são mais eficientes, mais testados, ou produzidos especificamente para fases das culturas, assim como também para determinada fase da infestação da praga, e aqui praga no conceito genérico, aquele mais abrangente, que queremos adotar. Por exemplo, na maçã, o pessoal que é da área da maçã sabe que existem, para a sarna da maçã, que é o principal problema sanitário, a doença que leva, em média, 30 aplicações no ano, para vocês terem uma ideia. Então, existem os produtos, por exemplo, preventivos, tá, Vitor? Que é antes da doença se instalar, e os produtos chamados curativos, que são quando a doença já está ali no pomar, já está mais desenvolvida. Então, para a tua pergunta, sim, tem produtos específicos para determinadas fases da cultura, tá? E isso
aí nós vamos identificar na pesquisa no Agrofit e na leitura da bula, né? A bula vai trazer essa informação. Não tem como tu querer organizar isso assim, não, tal grupo de produtos é para tal fase da cultura ou da praga, não tem como organizar isso porque são muitos produtos, a gente sabe, já deve estar em 2.500 produtos, mais ou menos a essa altura do campeonato, tá? Então, vale aquela regra também que eu já tenho falado para vocês, evitem querer decorar, memorizar isso, porque a mudança ela é diária, todo dia muda, né? Porque é muita gente pesquisando, trabalhando, muitas empresas atuando, desenvolvendo novos produtos, e não tem como a gente querer organizar e memorizar isso, como eu estou falando para vocês. A gente tem que usar o programa de computador, que é o que a gente está tentando treinar aqui, tá? Então, vamos lá rapidamente falar sobre as formulações. Então, essa é uma imagem ainda que a gente viu semana passada, né? É o nome do produto ali. A gente sabe que a faixa vermelha é em função da classe toxicológica, né? Nesse caso, ele é da classe toxicológica 1 em romano, a classe antiga, ou em arábicos, 1 ou 2 teria que ver com mais detalhes na bula, porque só pela faixa, pela cor aqui, não tem como saber. Aí a gente olhou o que é aquele número 250, né? Vocês fizeram alguns exercícios, eu fiz algumas perguntas, e vocês começaram a responder bem. Aquele 250 significa a concentração do princípio ativo que está lá dentro, né? O princípio ativo, o Cipitrin é o nome comercial, e ele tem um princípio ativo que está na proporção de 250 lá para dentro. O que é esse 250? 250 gramas do princípio ativo por litro do produto comercial, né? Então, a gente concluiu que nesses 5 litros tem 1,250 kg do produto ativo, né, do ingrediente ativo, e 3,750 de conteúdos inertes, né, produtos que não são ingrediente ativo, mas que fazem parte da formulação, que vão permitir aquelas vantagens, aquelas funcionalidades que nós começamos a discutir semana passada, que é ele ser menos tóxico, conservar mais na prateleira, facilitar a sua mistura com a água, né? São algumas das funções das formulações que são utilizadas. Nesse caso, é um CE, que é concentrado emulsionável. Nós vamos dar uma estudadinha. Essa é uma formulação muito usada. Ela aparece como CE, que é o concentrado emulsionável em português, ou EC, que é concentrado emulsionável em inglês. Você sabe que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, tá? Então, e aí, como não há legislação nesse sentido no Brasil para determinar que tem que ser obrigatoriamente em português, vocês vão encontrar tanto o CE como o EC, que significam a mesma coisa, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha nas formulações a partir de agora, tá? A gente viu isso semana passada, por que existem as formulações, qual é o objetivo de ter as formulações. Eu lancei ali deixei 6 objetivos, né? Que é principalmente facilitar a mistura com a água, que é o veículo mais utilizado, tá? Facilitar o manuseio, a conservação, a estabilidade do produto, deixar ele menos tóxico, diminuindo o risco de acidentes com o agricultor que vai manusear com o produto puro, né? Tornar, às vezes, mais eficaz, porque vai permitir, por exemplo, esse que tem uma mistura de óleo, ele vai ficar mais tempo aderido à folha da planta, onde ele é aplicado, e, portanto, também aumentando o tempo de efeito e aumentando, portanto, a sua eficácia, e também possibilitar a mistura de 2 ou mais ingredientes ativos. Essa semana, a Evelyn, por exemplo, que está acompanhando nossa aula, me perguntou sobre um produto que tem 2 ingredientes ativos. Então, a formulação também entra com essa função de 2 ingredientes ativos, que, por natureza, dificilmente vão ter, assim, ao natural, uma mistura, e aí tu coloca um terceiro ingrediente, que não é um agrotóxico, mas que permite a mistura de 2 agrotóxicos. E aí tu tem um novo produto, né? Um produto que permitiu a mistura dos 2 agrotóxicos, e, além disso, atendeu essas outras funcionalidades que a gente
listou aqui, tá? Então, vamos ver as principais formulações que estão aqui, tá? Concentrado solúvel, esse é um produto líquido, tá? Eu vou falar aqui umas 6 ou 7 formulações para vocês. O concentrado solúvel é um produto líquido, ele aparece com as seguintes abreviações. O CS aqui, que seria em português, tá? O CS, concentrado solúvel. Mas também em SL, SAC, ou SAC desta maneira que está escrito aqui, tá? Esse é um produto que se dissolve prontamente na água, a formulação é líquida e formada por ingredientes ativos e aditivos. É adequada para ingredientes ativos polares, né? Se vocês lembram o que é uma substância polar, ou seja, de natureza hidrofílica, que é um produto que já se mistura naturalmente com a água, tá? Então, um exemplo dele é Basagran 600. Não tem muitos produtos concentrados solúveis, tá? O mais comum de produto líquido é esse segundo que nós já vínhamos conversando. É o tal do concentrado emulsionável, que eu já disse para vocês que geralmente aparece CE ou EC, quando é o original em inglês, tá? Aqui tem o ideal é a gente tentar entender o que essa palavra significa, né? Porque o anterior, o concentrado solúvel, são palavras que vocês já compreendem o conceito dele de primeira, né? Coisa concentrada é uma coisa que está concentrada, né? Bastante presente naquela mistura, né? E solúvel é uma coisa que se solubiliza, né? Ou seja, em água. Já esse agora que nós estamos falando, o concentrado emulsionável, traz 2 palavras, sendo que a segunda não é muito comum, né? O emulsionável. O que significa emulsionável? Emulsionável significa que forma uma emulsão. Bom, então o que é uma emulsão? Emulsão é uma mistura de óleo com água, certo? Então significa que é um concentrado oleoso e que se mistura com a água, tá? Então ele recebeu aditivos. A gente diria também que ele é miscível com a água, ou seja, que ele é misturável com a água. Ele tem uma base oleosa e que geralmente não se misturaria com a água, né? Quem não fez uma experiência na escola ou em casa de colocar um óleo qualquer, seja de origem vegetal ou animal, com água, e aí você coloca ali, ele forma 2 fases, né? Uma fase inferior com a água, que é mais densa que o óleo, e em cima fica o óleo. Aí você mistura bem, pode misturar, pode bater no liquidificador, ou bater com uma colher, com qualquer outra ferramenta, intensamente, aquilo pode formar uma mistura temporária, e tu deixa em repouso por alguns instantes, ela separa as fases de novo. Então, quando tu tem um produto oleoso, um óleo, ele não mistura com a água, tá? E boa parte dos agrotóxicos tem uma base oleosa, então ele teria uma dificuldade muito grande de misturar com a água. E aí é onde entra a questão da formulação. Ele recebe emulsificantes, que nada mais são do que detergentes, ou seja, ingredientes, os ingredientes ativos são apolares, ou seja, lipofílicas, são de origem gordurosa, oleosa, e, portanto, ele recebe um detergente, um sabão, vamos dizer assim, né? Então, e aí é o que vai dar a característica dele poder se misturar com a água. Então, quando tu tem um produto, tu compra um agrotóxico, ele é parecido, é um óleo puro, ele é um óleo puro, mas qual é a diferença de um óleo? É que o óleo não misturaria com a água e o agrotóxico concentrado emulsionável, ele já recebeu detergentes que deram essa característica de ser emulsionável. Aí tu mistura com a água, você vai ver que ele forma lá uma mistura leitosa, né? E é o que facilita, então, a aplicação por parte do agricultor. Esse segundo aí, o concentrado emulsionável, até pelos exemplos que eu já projetei para vocês, é um tipo de formulação muito comum, se não o mais comum na agricultura, tá? Vamos ver o próximo. Próximo, suspensão concentrada. Ele é chamado SC. A gente viu alguns modelos desse, inclusive porque a abreviação é a mesma do estado que a gente mora, aqui, Santa Catarina, então não vamos confundir. Suspensão concentrada, ela é o seguinte, o produto, na verdade,
ele é sólido, mas ele é tão finamente moído que ele fica suspenso em líquido. Então, vocês imaginam um produto que é sólido, mas é moído tão finamente, e ele é misturado com água, então ele fica numa formulação chamada suspensão concentrada, tá? E facilita também, o objetivo dele é a mistura com a água, tá? O próximo, que é muito comum, tá? Pó molhável, da expressão PM em português ou WP em inglês, tá, pessoal? Então, vejam lá, o PM ou WP significam a mesma coisa, que é um pó que se mistura com a água ou um pó molhável, tá? Então, é uma formulação seca, finamente moída, tá? Aqui nós já estamos falando em formulação seca. As três anteriores eram formulações líquidas, tá? Então, a gente vai encontrar nos agrotóxicos as formulações sólidas e líquidas. Vimos três líquidas até agora: concentrado solúvel, concentrado emulsionável e a suspensão concentrada. Então, vimos três concentrados líquidos. E agora nós estamos falando do primeiro sólido, o quarto, o tipo de formulação já. O pó molhável. Aí é um pó, e aí o nome já está dizendo tudo, né? É um pó que se mistura com a água e ele, então, dissolve adequadamente na água para poder ser utilizado, tá? Os produtos, por serem sólidos, como está dizendo ali, ele tem menor potencial de ser absorvido pela pele e pelos olhos, tá? Só que ele tem uma desvantagem, ele requer constante agitação, tá? Tem que ser constantemente agitado, senão esse pó vai depositar. Então, por isso que alguns tanques de pulverização têm um agitador lá dentro que fica agitando o tempo todo. É por causa desse tipo de produto, tá? Que precisa de constante agitação. Depois do pó solúvel, tá? PS, ele é diferente do pó molhável, porque o pó molhável é o seguinte, é um pó que geralmente ele não se dissolve na água, na verdade. Ele só recebeu, voltando aqui ao anterior, ele só recebeu aditivos para que ele se misture melhor com a água, né? Geralmente esse aditivo é combinado com argila, tá? Finamente moída, para melhorar essa mistura com a água, mas ele é um pó que, como o nome diz, ele se molha, mas ele não se dissolve completamente na água, diferente desse outro aqui que nós estamos falando agora, que é o pó solúvel. Esse, inclusive, é menos comum, porque a maioria dos agrotóxicos não se dissolve na água. Eles têm uma natureza chamada apolar, ou seja, eles não têm vamos dizer, uma simpatia pela água, né? Falando em termos mais informais, do ponto de vista químico, ela é chamada de substâncias apolares, né? A maioria dos agrotóxicos são apolares, tá? Já o pó solúvel é aquele que se dissolve completamente na água, é mais fácil, né? A menor parte dos produtos são assim, tá? Poucos produtos são pó solúveis. E ele tem, como diz aqui no final, é a formulação ideal, porque a mistura é perfeita. Então, claro, se fosse possível, todos os agrotóxicos seriam pós-solúveis, né, que se dissolvem facilmente com a água. Mas não é o caso, né, não é o caso. E depois nós temos aqui outras duas formulações sólidas, tá? Os grânulos dispersíveis em água, tá? Que é o WG, o GD, o GDA, o GRD, o GRDA. Então, quando começa com G, é porque é o nome em português, ó, GDA, grânulo dispersível em água. GRD, grânulo dispersível. GRDA, grânulo dispersível em água. Tudo significa a mesma coisa, tá? Por que tem essas repetições aí? Porque não, como eu já falei com vocês, não há uma legislação específica. Então, as empresas dão o seu toque particular, seu toque pessoal de marketing a esses nomes, né? E também pode ser o nome em inglês, né? Water dispersible granules, o WGD, grânulos dispersíveis. Grânulos, né, dispersíveis,
ou ainda WG, W, WDG, também vocês vão encontrar. Water Dispersible Granules. Faltou inclusive um, eu vou acrescentar aí. Tá? Esses grânulos dispersíveis é o seguinte, eles, em vez de ser um pó, ele, inclusive está escrito ali na descrição, é semelhante ao pó molhável, mas ele é combinado em grânulos. Para a gente associar a coisas que a gente conhece, para quem não mexe com agrotóxico ainda, é o seguinte, vocês conhecem o café em pó, né? Café Pelé, por exemplo, café solúvel, conhecem, né? Então, o café Pelé, por exemplo, é um pó. Ele seria um pó molhável. E o Nescafé, que é aqueles grãozinhos, aqueles grânulos, seriam os grânulos dispersíveis. Eles, depois de misturados com água, eles têm a mesma finalidade, formar um café, né? Um café líquido. Só que o pó, a substância que vai dar origem ali na mistura, é um pouco diferente. O café Pelé, por exemplo, é um pó, que seria o equivalente a um pó molhável, e o Nescafé é um grânulo dispersível. Vocês conhecem Nescafé, né? Alguém de vocês já abriu um dia um vidro de Nescafé, né? Eles são os grânulos, tá? É exatamente a mesma coisa, a mesma metodologia, a mesma técnica que é utilizada para produzir os agrotóxicos nesta formulação, os grânulos dispersíveis. Tá? E por fim, aqui, a gente tem os grânulos ou pellets, ou só G, ou só GR. Esses produtos são para serem aplicados diretamente no solo, na água, ou sobre as plantas, mas eles não são dissolvidos previamente. São os granulados, são produtos usados diretamente na lavoura. Tá? Geralmente eles têm uma menor concentração, justamente porque são usados puros, diretamente na lavoura. Então, os granulados ou pellets. É G ou GR, vocês vão encontrar assim. E ainda tem a formulação pó-seco, ou simplesmente P, certo? Também esse é usado para polvilhamento de plantas, né? É tipo um neocide da vida, né? Ele não o nome já diz, pó seco não é para dissolver na água, é usado puro, certo, pessoal? E assim nós passamos as principais formulações, tanto líquidas como sólidas, e eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos de agrotóxicos com essas diversas formulações, tá? Tem aqui ainda a suspensão líquida, né? Eu acrescentei algumas outras aqui na apresentação, mas, e essa tabela que eu mostrei para vocês, lembrando que existem muitas outras além dessas 6 aí que eu apresentei para vocês, 6 ou 7, tá? Tem muitas outras, então, de repente, vocês vão se deparar na vida de vocês com uma... Dizer, isso aqui o professor nunca falou. É porque, olha, gente, tem umas 50 aí, tá, pessoal? Mas as mais comuns são essas que a gente acabou conversando. Vamos dar uma olhadinha. Então, esse aqui é o Cercobin 700 PM. Quem sabe me dizer agora, podem abrir o microfone, o que significa aquele PM ali? Quem é que Pó molhável? Pó molhável, beleza. Então, o que a gente conclui aí? Esse produto é sólido ou líquido? Sólido. Muito bom. É sólido para ser dissolvido na água. O nome já diz, pó molhável, tá? E nesse quilo aí tem 700 gramas do tiofanato metílico, que é o princípio ativo. Então, o que a gente está começando agora? A gente está começando a entender o que são esses códigos que aparecem aí no nome do agrotóxico, certo? A gente tem que ir por etapas e estamos avançando. Você já sabe o que é a faixa verde, significa, ela é colocada em função, designada, né, em função da dose letal, o conceito de dose letal nós vimos algumas semanas atrás, e aí tem a questão da classificação, hoje nós estamos num processo intermediário, né, de mudança de classificação, numa classificação de 4 faixas, de 4 classes em números romanos, e estamos indo para uma classificação em 6 categorias, né, sendo 5 em números arábicos, e a última categoria chamando NC, que é justamente essa, a da faixa verde.
Além disso, nós vimos o que o número que está ali, junto ao nome do agrotóxico, significa, e agora estamos entendendo o que são essas formulações utilizadas para... Nós estamos entendendo o que são e por que motivo elas são, esses produtos são formulados, tá? Então, aqui tem um WDG, Panzer, WDG. Quem lembraria? Esse produto é sólido ou líquido, pessoal? Quem me dá o palpite aí? O WDG é sólido ou líquido? Podem abrir o microfone, pode errar, inclusive, não tem obrigação de acertar. O que vocês me Líquido. diriam? Tem alguém aí, pessoal? Pelo menos para chutar. Olha, eu diria que seria grânulos dispersíveis, sólido no Muito caso. bom. Grânulos dispersíveis em quê? O que aquele W quer dizer? Water, de água, seria isso. Boa. Então, é um produto sólido ou líquido? Esse aí, dentro dessa embalagem, é líquido ou sólido? Líquido. Veja quem falou antes lá, grânulos dispersíveis, eles são grânulos. Ele vai ser líquido quando a gente misturar com a água. Tá bom, meus queridos? Nesse momento, o que tem ali dentro são grânulos. Imaginem, WDG, grânulos. Quando vocês encontrarem WDG, sabe o que significa? É Nescafé, é igualzinho Nescafé lá dentro, tá? Só que, é claro, vai ser a cor do agrotóxico, então necessariamente não vai ser que o marrom do Nescafé, tá? Mas ele vai ter grânulos iguaizinhos do Nescafé. Vocês já tomaram Nescafé? Já. Já, né? Provavelmente, tá? Então, não vamos esquecer. O WDG são grânulos tal qual o Nescafé, tá, pessoal? Então, reforçando aqui, ele é uma formulação sólida, tá? São grânulos, sólida, quer dizer seco, não tem líquido ali, não tem água, e aí ele vai ser utilizado para ser dissolvido com a água. Quando o agricultor utilizar, ele vai dissolver na água. Isso vai ser muito importante, gente, você saber se é líquido ou sólido, quando a gente for escrever lá as doses, tá, pessoal? Porque o técnico não pode errar. Quando ele botar tantos ml, tantos mililitros na dose, ele está falando de um produto líquido. E se ele botar tantos gramas lá da dose, ele está falando de um produto sólido. Então, vocês não podem errar aí. Vocês não vão poder colocar dose 50 ml do produto Panzer. Vocês não vão poder botar 50 ml, porque esse produto é sólido. Então, se for 50 a dose, vai ser 50 gramas. Tá, pessoal? Não vai poder errar, porque isso condena toda a receita. Você misturar a formulação, a forma como o produto se apresenta. Vamos adiante. Esse aí, o Mentox CE. O que quer dizer o CE, pessoal? Quem lembraria de cabeça em relação ao que a gente falou? Concentrado emocionável. Muito bom. Então, é um produto sólido ou líquido? É líquido? Líquido, beleza. É um produto líquido, ele é emulsionável. O que significa emulsionável nesse caso? Vamos tentar resgatar. Que gera uma emoção. Isso, gera uma emoção. Ah, gostei de ver. E o que traduz em outras palavras? O que é gerar uma emoção? Só Deus sabe. Não, você sabe, é pegar um óleo e tornar ele misturável com a água, tá, gente? Não se esqueçam, ó, é para a vida de vocês. O que é emulsão? É um óleo que agora se mistura com água. Porque o óleo originalmente não mistura com água, estão lembrados? E aí tu tem um óleo, coloca detergente ali, e aí ele mistura com a água. Tá? Vocês podem fazer essa experiência em casa. Pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo do motor lá, do carro do pai, ou do carro de vocês, da moto. Pega o óleo lá, e aí vai ver que bota com água, ele não mistura. Bota umas gotinhas de detergente, e aí o que acontece? Ele mistura. A partir dessa mistura, nós temos uma emulsão. Emulsão é a mistura do óleo com a água. Nada mais do que isso. Tá? Então, agora não é só Deus sabe, agora vocês sabem também. Tá? Um concentrado emulsionável significa que é um produto pronto, é um produto oleoso, pronto para misturar com a água, porque ele vai formar uma emulsão. Posso ir para o próximo?
SC, Cercobin SC. Esse vai ser mais difícil de lembrarem, né? Mas é uma suspensão concentrada, tá? É um produto líquido. Suspensão concentrada é um produto que era originalmente sólido e ele foi dissolvido em água previamente e é vendido, então, de forma líquida para facilitar já a vida do agricultor. Gente, eu nem ia falar isso aqui, mas vamos entender o que é essa suspensão concentrada, se eu não me fiz muito claro. Vocês, veja, eu já tenho uma certa idade, ainda assim eu gosto de tomar Nescau, Toddy, essas coisas. Alguém de vocês toma ainda Nescau ou Toddy? Sim? Sim. Tá. E aí uma das dificuldades desses produtos é misturar lá com o leite, né? Não mistura certo, não é isso? É a dificuldade de misturar com o leite, né? Ele fica com umas bolinhas em cima. Isso. Então, vocês imaginem que o agrotóxico é o Nescau ali, tá? O agricultor teria muita dificuldade para fazer uma mistura perfeita, igual a gente tem de misturar o Nescau ou o Toddy com a água. Sempre fica aquelas bolotinhas. E o agricultor não pode perder tempo e nem pode ficar com aquelas bolotinhas, porque aquilo vai ter duplo prejuízo. Primeiro, o agrotóxico não vai estar bem misturado, então não vai estar na concentração certa para fazer o efeito lá na lavoura. E, além disso, aquelas bolotinhas que ficaram são bolas de veneno puro. São potencialmente fontes de contaminação, né? Porque o produto ficou muito puro, muito concentrado daquela bolotinha. Vocês entendem? E para evitar isso, a fábrica já faz uma pré-mistura do produto com água para, quando chegar para o agricultor e ele colocar, não ter a formação dessas pelotinhas, dessas bolotinhas, tá? Existe no mercado, não é muito comum aqui na nossa região, um produto, tipo um Nescau ou Toddy, que já vem pré-diluído com um pouquinho de água, para você só colocar, facilitar depois a mistura no leite. E eu não estou falando do Toddy prontinho, do Nescau prontinho, tá? Eu estou falando da vaca marrom. Alguém já ouviu falar em vaca marrom? Não, professor. Não? Então, eu vou ter que interromper o compartilhamento aqui, ter que olhar aqui para o rosto de vocês. A Giovana está falando aqui que já ouviu falar da vaquinha marrom, é isso? E o Vitor está gozando, que não é para tomar igual nesse café, tá? Eu vou botar aqui a imagem aqui. E vou projetar, evidentemente, tá? Então, eu vou projetar agora. Fiquem aí, não saiam daí. Nós estamos quase acabando, tá, pessoal? Vamos falar só de onde que a gente localiza a informação da dose. E estamos terminando aqui de falar das formulações. Braucal, ó, não é propaganda, porque nem tem aqui na região, tá? Não sei se tem. Se tiver, a Giovana me fala onde é que achou no mercado, tá? Olha, o Braucal é o seguinte, ó. Isso tinha na minha infância, tá? Eu adorava isso aqui. É tipo uma bisnaga de ketchup, tá? Só que ela é de chocolate concentrado, que é para tu misturar com o leite, tá? E aí forma aquele Nescau, forma o Nescau, como a gente gosta de tomar, Nescau ou Toddy, mas que não forma aquelas bolinhas, porque ele já é pré-diluído, tá? Isso aí tem no mercado, é a vaquinha marrom aqui, outras vaquinhas, não, estou falando desse aqui, tá? Esse achocolatado aqui, tá? Ele é para... Agora já tem até outros sabores aqui, morango e tal, mas o original é um chocolate, tá? E ele foi desenvolvido justamente para evitar esse problema que acontece vocês falaram aí, né? Que acontece com o Nescau e com o Toddy, quando a gente vai misturar, não está saindo áudio. Será que é só o seu, Giovana?
Os demais, voltou ao normal? Vocês estão me ouvindo? Pra mim tá normal. Ok. Tá, pessoal? Mas o fato é o seguinte, vocês entenderam, né? O Nescau originalmente forma aquelas bolotinhas que vocês me contaram que atrapalham. Imagine transportado esse problema lá para o agricultor que está preparando o agrotóxico, seria um problema bem sério, né? Principalmente aqueles dois que eu já citei para vocês. Então, os agrotóxicos, quando tem esse problema de mistura, se utiliza uma dessas formulações. Essa é uma que pode ser utilizada, tá? A suspensão concentrada, que é o SC, é um produto que originalmente era sólido, mas pela sua dificuldade de mistura com a água, a indústria pré-dissolveu ele na água para que quando o agricultor for utilizar, não tenha esses problemas de formar aqueles grumos, aquelas bolotas de agrotóxico não dissolvido, que seria um problema. E aí eu trouxe essa comparação com o nosso dia a dia, seria como deixar de usar o Nescau e usar a vaquinha marrom, onde ele já vem dissolvido. O WG, aqui a gente já sabe que são os grânulos dispersíveis em água, né? O CE, já está repetindo aqui, é o concentrado emulsionável. E aqui vamos falar desse P. O que é o P mesmo, pessoal? Pó seco. Pó seco. Esse, então, não é para ser dissolvido em água, ele é usado puro. E aqui a gente tem uma outra informação que ajuda a gente a entender isso. Olha a concentração dele, ele é 2. Tá? O caobiol, ele é 2. A concentração dele é 2. Aí a minha pergunta para vocês estão vendo que essa embalagem é de 1 quilo. E o princípio ativo é o deltametir... é o deltametrin, é a deltametrina, tá? O princípio ativo é a deltametrina. Esse produto, inclusive, é bem conhecido de vocês, tá? A deltametrina, ela é usada para piolhos em casa, é usada para sprays de inseticida, é usado muito no mundo veterinário, né? Como um sanitizante veterinário. Talvez você já tenha ouvido falar em Caotrine. Já ouviram falar em Caotrine ou Cotrine? O pessoal vende nas agropecuárias, não precisa receita nem nada, porque é um produto de uso veterinário. Me digam de vocês aí, quem já ouviu falar no Cotrine ou Caotrine? Alguém de vocês já ouviu, tenho certeza. Silêncio. Eu falar o nome, mas... Ouviu falar o nome, mas não sabe o que é. Eu já ouvi. Outros já ouviram. Então, o que é um Caotrine? É um produto para matar mosca nos estábulos, lá onde cria boi, onde cria porco, sabe? No galpão ali tem muita mosca, o pessoal vai e pulveriza para matar as moscas, tá? O Caotrine, como é um produto de origem de aplicação veterinária, ele não precisa de receita, tá? Mas o princípio ativo também é usado na agricultura, para o controle de pragas, principalmente de insetos nas lavouras. E aí precisa a receita do técnico ou do agrônomo. Então, acompanhando o raciocínio, esse é um produto pó, que vocês já me responderam, alguém me respondeu aí, tá? E desse 1 quilo aí dentro, quantos gramas, são 1.000 gramas, né, nesse pote, quantos gramas tem de deltametrina, que é o princípio ativo? Tá em letras bem pequenas, provavelmente vocês não estão podendo ver aqui, né? Que é a deltametrina. Vocês só estão acreditando que eu estou falando. Mas depois vocês podem pesquisar na internet caobiol 2P para ver qual é o princípio ativo. Aí vocês vão ver que é a deltametrina, esse inseticida muito utilizado. É o mesmo princípio do Decis, por exemplo. Quem não ouviu falar do Decis? Alguém já ouviu falar em Decis? É o mesmo produto. Só que aqui ele é usado P, né? Não é dissolvido em água. Alguém já ouviu falar em Decis? Já. Eu já. É o mesmo, tá, pessoal? Só que o Decis, geralmente, ele é um concentrado emulsionável, ele é usado para dissolver em água. E o caobiol, ele é, como vocês me falaram, pó seco, para usar direto. Então, vamos lá, sem mais delongas. Quem de vocês vai me responder? Desses 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo do caobiol, quantos gramas de deltametrina tem lá dentro? 2. 2 gramas. Perfeito. E 998 gramas de talco, de enchimento.
Para vocês verem como esse inseticida é poderoso e é forte. Tu compra 1 quilo e só tem 2 gramas do deltametrina. Os outros 998 gramas, ou seja, 99,8% desse produto é enchimento. Só 0,02% é o princípio ativo. Tá? E ele foi bem dissolvido assim para ser usado puro, e acabou ganhando a faixa verde. Tá? Ele não é que é um produto pouco tóxico, como ele é tão diluído, ele acaba sendo menos tóxico, e por isso ele acabou ganhando a faixa verde. Ok, pessoal? Então, sobre formulações, a passada geral que eu queria dar para vocês era essa. Lembrando que essa sequência de slides, ela está lá no Siga, né? Para vocês baixarem, quem sabe dar uma olhadinha, se tiverem dúvidas. Ok? Nós vamos ver agora, na receita, o que vocês vão colocar, tá? O que a gente coloca na receita, com relação à formulação. Então, está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês a receita aqui. E aqui, na recomendação técnica, vocês vão colocar a formulação. Eu pedi para vocês consultarem no Agrofit, então basta colocar lá. Formulação WDG, grânulos dispersíveis em água. Formulação CE, concentrado emulsionável. Formulação SC, suspensão concentrada. Desculpe, coloco lá a formulação que vocês encontrarem no Agrofit. Tá? Então, neste momento, eu pergunto para você se alguém teve dificuldade de encontrar a formulação para preencher lá na sua receita a adequada formulação, a formulação correta de acordo com o produto que escolheu. Alguém ficou com alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário sobre a questão da formulação? Vai ser muito importante prestar atenção na formulação para acertar a unidade da dose. Isso eu já alertei vocês. Se o produto é líquido, a dose vai ser em ml. E se o produto é sólido, a dose vai ser em gramas, tá? Então, não pode errar. Inclusive, quem mistura essas unidades, né, me coloca gramas na dose de um produto líquido, ou o contrário, já perde lá uns 2 pontos na receita. Já é um erro feio, né? Já torna a receita imperfeita. Tá? É um detalhe, mas e vou mostrar para vocês depois, quando sobrar tempo, como às vezes alguém descuida e entrega uma receita errada, incompleta, defeituosa, né? E eu já disse para vocês que na receita a gente não vai tolerar erros, porque é um trabalho muito crítico, né? Muito delicado. Ele implica aí de mexer com produtos que podem causar mortes, né? Acidentes graves, tudo. Então, a gente tem que ser o mais criterioso, o mais cuidadoso possível. Como disse alguém lá, acho que foi numa rede social, disse que toda profissão tem os maus profissionais, né? Mas não é bem assim, né? Não pode ter um mau piloto de avião, por exemplo, né? O cara que não sabe levantar voo, principalmente não sabe pousar direito, tá? Então, não pode ter mau profissional, o cara que faz a receita mais ou menos, por exemplo, não pode ter, tá? A receita, ela tem que ser perfeita, e por isso que eu disse, se em outros pontos da disciplina a gente aliviou e contemporizou, e era necessário mesmo por causa da epidemia, na receita, nem que a gente fique patinando, aí depois em janeiro, fevereiro e março, só sai da disciplina quem fizer a receita no figurino, no capricho, tá, pessoal? Por isso a gente está indo ponto por ponto e abrindo para dúvida sempre. Eu até peço desculpa se alguém achar que está chato, que está demorado, mas é assim mesmo, tá? Eu pedi que vocês tivessem paciência e tranquilidade, que a gente não atropelasse, que a gente vai ver ponto por ponto, tá? Eu vi aqui que ninguém me perguntou sobre as formulações. Eu acho que encontrou essa informação com facilidade e agora vocês já entenderam o que significam as principais formulações, tá? Então, eu acho que eu vou só mostrar em cima do exemplo que a gente já pegou da outra vez, da pergunta, se eu não me engano, agora, quem é que tinha lá
a lagarta das palmeiras. Tá presente aqui a aluna que pegou a lagarta das palmeiras e a gente foi buscar aquele produto, se eu não me engano, a gente escolheu o fluoro, só a título de exemplo. Era a Vanessa? Não? Todo mundo quietinho. 13 horas e 46 minutos, estamos perto de terminar. Bom, eu vou projetar Vitória, não a Vanessa, Vitória, tudo bem. Aqui, gente, ó, eu vou projetar a bula do fluoro só para mostrar onde é que a gente pegaria a dose, tá? Não era Vitória, não era Vitória. Tá. Bom, não vem o caso. Eu vou pegar aqui a bula do fluoro, tá, pessoal? E mostrar aonde a gente consulta a dose. E aí, alguns detalhes, alguns cuidados que vocês têm que tomar, tá? Então, eu estou aqui com a bula do fluoro, está aparecendo, eu vou usar 10 minutos aqui e deu, tá? Podem abrir o microfone e me dizer se está aparecendo a bula do fluoro. Sim. Beleza. Aqui um enigma extra para vocês, tá? O fluoro, se ele tivesse um número, ele seria fluoro 5, e olha, a formulação dele é concentrada emulsionável. Então, se ele tivesse, vocês já perceberam que é uma opção da empresa, ele seria o fluoro 5CE. Fluoro 5. Significa, tá, que ele é concentrado emulsionável, ele é um produto líquido, portanto, tá? E a concentração dele é 5, então, 50 gramas em 1 litro, tá? E aí, olha que coisa interessante, os outros ingredientes que aparecem aqui para completar, eles atingem 1.075 gramas por litro, ou seja, eles são 107,5% da massa por volume. Ou seja, o ingrediente ativo é 5%, beleza, a gente já sabia isso, é 50 em 1.000, é 5 em 100, portanto, 5%. E o enchimento é mais que 107%. Como é que pode ser acima de 100%? Alguém teria alguma resposta? Como é que a soma dos dois vai dar lá 112,5%? Como é que pode dar mais que 100%? Quem teria resposta para essa pergunta? Vocês que são estudiosos da física. Alguma sugestão? Ou vocês vão levar para o professor Patrick responder esse enigma? Estão vendo? Não é uma coisa enigmática, estranha? Teria que dar 100% a soma, mas deu mais que 100%. Por quê? A resposta... Eu não sei. Não sabe ainda, tá bom. É porque é o seguinte, pessoal, o agrotóxico e os ingredientes que são adicionados ali, eles têm uma densidade maior que 1, porque só a água tem densidade 1. Outras substâncias têm densidade maior que 1 ou menor que 1, né? Por exemplo, a gasolina tem densidade 0,7, se eu não me engano. O álcool tem densidade 0,8. A água do mar é mais densa que a água pura, vocês sabem disso, né? É 1, alguma coisa. Inclusive, existe o chamado Mar Morto, ele tem tanto sal dissolvido lá, vocês já ouviram falar em Mar Morto, tem aquela piada do cara, que o pai dele matou o Mar Morto, né? Mas o Mar Morto tem tanto sal dissolvido, ele é tão denso, que lá as pessoas não afundam, se for tomar um banho na água do Mar Morto, você não afunda, não tem como morrer afogado lá, porque você boia, né? Porque ele é muito denso. Então, nesse caso, a soma passa de 100%, porque o produto é líquido, ele tem 1 litro, mas ele não pesa 1 quilo, vocês estão entendendo? Ele pesa mais que 1 quilo. Ou seja, tu tem uma embalagem de 1 litro, está escrito, volume, 1 litro, mas a massa dentro daquele 1 litro é mais do que 1 quilo. Seria 1 quilo se fosse água, que a densidade é 1. Mas como as misturas lá, tanto do agrotóxico como dos outros ingredientes que formam a formulação de concentrado emulsionável, são mais densos que a água, deu uma massa maior do que 1 quilo. Então, tu tem 1 litro, mas lá dentro tem 1 quilo
0, não, 1,12 kg, né? 1,120 kg, 1,120 kg. Ou seja, porque a densidade é maior que 1, a densidade é 1,1, no caso do produto, esse concentrado emulsionável, tá? Mas isso é só uma curiosidade extra para vocês, tá? Isso aqui tem a ver com a densidade do produto. O produto é mais denso que a água, por isso que ele vai ser... quem já encheu uma garrafa de... Pega uma garrafa de Coca-Cola, dessas de 2 litros, tá? A Coca-Cola é praticamente água, tá? Então, aquilo vai pesar 2 quilos. Mas se tu encher com gasolina, aquilo não vai pesar 2 quilos, vai dar um pouquinho menos que 1,5 kg, vai dar 1 quilo, 400 e alguma coisa. Então, quando tu enche uma garrafa de Coca-Cola com gasolina, tu já nota que aquilo é bem mais leve que uma garrafa cheia de Coca-Cola, porque a densidade da gasolina é bem menor que a da água e a da Coca-Cola, consequentemente, tá? São esses conceitos que estão envolvidos aí. Vamos para o que interessa. Eu rolo a bula aqui para baixo e vou procurar a dose, tá? Então, eu estou rolando a bula, é o que vocês vem fazer, e aí vem uma tabela com a dose, tá? A tabela diz o seguinte, ela vem com a cultura, o nome da praga que a gente quer controlar, juntamente com o nome científico, isso também vai lá na receita, aí vem a dose, aí vem o número máximo de aplicações, vem o volume de cauda, tá? Que vai ser importante para constar na nossa receita, e ainda vem a época e, se for o caso, o intervalo de aplicações. Gente, todas essas informações aí, agora, cruciais para a receita, tá? E no caso da praga que foi sorteada lá para a aluna, foi a lagarta do coco, lagarta da palmeira, tá? Eu vou procurar o coco aqui, eu vou rolando a barra, tá? E até que eu chego, então, aqui no coco, a lagarta das palmeiras ou lagarta do coqueiro, tá? E aí a dose está lá, 40 a 50 ml em 100 litros, tá? Gente, aqui o primeiro alerta para vocês. A dose pode ser para 100 litros de água ou a dose pode ser por hectare. Eu vou mostrar aqui para cima, ó. E para outras pragas, veja aqui, para cana-de-açúcar, a dose é por hectare. Olha, ml por hectare. Tá? Olha, para batata é em ml por hectare. E para o coco, saiu a dose para 100 litros. 40 a 50 ml para 100 litros de calda, ou seja, para 100 litros de água. Certo? Então, foi bom pegar a bula deste produto, que ela já nos esclareceu, já nos deu uma ideia, já nos deu exemplo de como que isso é apresentado nas bulas. Todas as bulas vão dar uma unidade para vocês. Ou a dose para 100 litros d'água, ou a dose por hectare. Eu vou mostrar isso lá na receita. Gente, eu mudei aqui para a receita. Por favor, me digam se está aparecendo agora um pedacinho da receita para vocês, se mudou aqui para vocês também. Está aparecendo? A receita ou ainda está na bula? Tá aparecendo, professor. Ah, ótimo. Então, agora, nós estamos falando só aqui desta célula, que é a dose de aplicação. Eu estou pedindo 2 doses ali na receita para vocês, ó. A dose por hectare e a dose para 100 litros d'água. Tá, pessoal? Dose por hectare e a dose para 100 litros d'água. Porém, preste atenção agora. A bula só vai te dar uma dessas duas. Ela te dá ou a dose por hectare ou a dose para 100 litros d'água. A outra, aquela que ele não te der, é a que tu tem que calcular. Tá, pessoal? Então, preste atenção. Vocês têm que colocar na receita 2 doses. A dose por hectare e a dose para 100 litros d'água. Salvo algumas exceções. Quando for um produto, por exemplo, que não dissolve na água, que nem aquele último que a gente viu, Cal, Biol, P. Aquele não dissolve na água. Aí o que vocês vão fazer? Vão apagar
esse pedaço aqui, ó, da receita, tá? Se for o K ou biol, toda essa parte que eu marquei, vocês vão apagar da receita de vocês. Mas são exceções, tá, pessoal? 99% dos produtos são dissolvidos na água. Então, repetindo aqui, a bula vai te dar uma dose. Ou vai te dar a dose por hectare, ou vai te dar a dose para 100 litros d'água. Então, aquela que a bula te dá, você vai escrever aqui. No caso, aqui que a gente acabou de olhar, era de 40 a 50 ml para 100 litros d'água. Então, aqui tem outra observação. Você não vai escrever isso aqui, não vai colocar 40 a 50. Não está a dona da receita. Alguém mais pegou a palmeira aí, a lagarta da palmeira? Que está acompanhando nossa aula, vai ter que fazer da lagarta da palmeira também? Ô, professor, eu peguei, mas eu troquei de produto depois. Tá, tudo bem, então. Mas vamos supor que fosse usar esse produto, tá? Então, você não vai escrever de 40 a 50. 40 a 50 é o que está na bula. A dose que você vai colocar aí é uma dose respeitando o que diz a bula. Ou seja, vai colocar 40, ou vai colocar 41, ou vai colocar 42. Vocês entenderam, né? Ou vai colocar 45, ou vai colocar 50. Vai colocar qualquer valor entre 40 e 50. Não menos que 40 e não mais que 50. Porque a gente está respeitando a informação que diz na bula. Captaram, meus queridos? Não vai colocar de 40 a 50, porque aí você não está sendo específico. O agricultor vai te perguntar, tá, mas afinal, é 40, é 45, é 50? Nada disso. Você tem que ser bastante específico, bastante categórico na sua receita. Claro que aqui, como um exemplo hipotético, qualquer valor que vocês colocarem dentro da faixa... Nossa, tem um caminhão aí na rua, vocês estão ouvindo, né? Qualquer valor que vocês colocarem vai estar correto, tá? Pode colocar 40, 45, 50... Se fosse na vida real, um problema real, vocês colocariam a menor dose, 40, se fosse uma infestação mais fraca. E a maior dose, 50, no caso de uma infestação mais forte. Vocês estão entendendo? Então, tu usa o intervalo da faixa da dose em função da severidade da doença ou da praga lá na tua lavoura. No nosso exemplo, vocês podem colocar qualquer valor, porque a gente está trabalhando hipoteticamente. Qualquer valor dentro da faixa que a receita permite, que a bula permitiu. Tá? Então, o que o aluno vai colocar ali? Se fosse para agora, para fazer a receita, eu colocaria ali 40 ml, ou colocaria 45 ml, ou 50 ml, para 100 litros d'água. E a dose por hectare, então, eu teria que calcular. E esse é o tema, e essa é a tarefa que vai ficar para a semana que vem. O que eu gostaria, interrompendo aqui agora, é que todos vocês procurassem as doses lá nas bulas dos produtos que vocês baixaram, e identificassem a dose que vocês vão usar, se ela é para 100 litros d'água ou se ela é por hectare, e colocassem lá na receita, dose tal por 100 litros d'água, dose tal por hectare. E o que nós vamos fazer? Semana que vem, nós vamos calcular a outra dose, aquela que não tem. Nós vamos aprender como que calcula a dose que o programa não te dá. Nós vamos calcular a dose que está faltando. Vocês entenderam isso? São 2 doses que a gente tem que colocar na receita. O Agrofit, a bula, sempre vai te dar só uma das 2, e aquela que ele não te deu, a gente tem que calcular. Entenderam, pessoal? O ponto em que nós paramos, olha a algazarra que tem ali na rua, me desculpem, hein? Entenderam, pessoal? Vocês vão pesquisar uma dose, e a outra nós vamos calcular. Mas, claro, semana que vem, porque o nosso tempo hoje está esgotando, já chegou às 14 horas, nós vamos aqui abrir para dúvidas, perguntas. Se alguém quiser que eu ache junto a dose, ou tem dúvidas sobre a dose que encontrou, ou nem encontrou o produto, ou encontrou um produto estranho e gostaria de esclarecimentos, esse é o momento, pessoal.
Estou aqui para vocês. E aí, o que vocês me dizem? Silêncio. Tamara, está tudo esclarecido, que bom, fico feliz em saber que até agora estou esclarecendo. A Victória perguntou, na receita para colocar a sigla, que sigla nós estamos falando, Victória? Abre o microfone e me explica. Tipo assim, digamos que o meu produto é pó seco, aí eu coloco pó seco ou só o P? O ideal é colocar o P e escrever pó seco, né? Tem espaço na receita para escrever. Eu, nas primeiras receitas, eu colocaria para a gente não deixar dúvidas, tá? Mas quem colocar só a sigla vai estar certo da minha parte, eu não vou descontar, tá? Mas minha sugestão é coloque bem completo para não deixar dúvida, tá? Mas é ótima pergunta. Foi bem esclarecedora, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Se não tem mais, eu deixo essa tarefa para vocês, tá? Para a semana que vem vocês aparecerem aqui com a dose já encontrada lá, que vocês já encontraram a dose e vai ficar só para a gente calcular outra, tá? Olha lá, Pedro, o Raptor 70DG. Raptor 70DG. E depois, na bula está escrito WG. Tem algo de errado? Pedro, boa pergunta. Geralmente tem divergências entre o que... ou seja, não é geralmente, há, de vez em quando, divergências entre o que está no Agrofit e entre o que tem na bula, tá? Eu acredito, eu faço essa piada, já fiz várias vezes aqui, por erro de digitação, pela pressa do estagiário que alimenta o Agrofit. Porque o Agrofit tem muitas informações, então ele é alimentado na pressa por pessoas que são falíveis, né, cheias de falhas, como eu e como você, então a pessoa digitou errado, tá? Então, quando tu encontrar divergências, o que vale é o que está na bula, tá, Pedro? Resumindo, pode ter alguma divergência, nesse caso, vale o que está na bula. A gente, inclusive, já viu divergências aqui nas nossas aulas, entre a classe toxicológica, né? No Agrofit dizia uma coisa e na bula dizia outra. Então, a recomendação definitiva aqui, siga a bula, tá? A bula é aquela que o fabricante fez. Ali não é que foi copiado de um lugar para o outro. O Agrofit já é um lugar que foi copiado. A bula é a fonte original das informações. Então, nesse teu caso, resumindo a tua pergunta, deve ter alguma coisa errada, porque o cara digitou errado lá no Agrofit. Ah, tá, o nome do produto é DG. É porque é o seguinte, tá? Vocês já viram que esses nomes, tanto o número como o nome, não tem uma lei que obriga a empresa a seguir uma certa regra, tá? Então, os nomes que eles colocam depois, tanto o número como o nome, ele necessariamente não precisa seguir uma regra, tá? Eles colocam como um efeito de marketing. É tipo o nome dos carros, né, que eles dão, é CL, CSL, XEE, XL, HL, ou seja, não tem muito significado, tá? Quando tu for consultar lá qual é a formulação, é o que importa, é o que tu vai colocar na receita. No caso, a formulação é o WG, e é isso que tu vai colocar na receita como informação relativa à formulação, tá? Ele não respeita o nome com a formulação, às vezes, porque não tem um elemento específico da lei no Brasil que obrigue a empresa a colocar isso. Então, eles usam o departamento de marketing para, sei lá, mudar o nome e tornar ele um nome que encante o agricultor, um nome que sensibilize o agricultor a comprar o produto, porque esses produtos também, eles sofrem um marketing muito feroz, né? Que muitos competem entre eles e basicamente, também tem a questão econômica envolvida aí, né? Eles querem vender produtos para os agricultores. E aí entra aquele elemento da ética que eu já falei para vocês desde a primeira aula. Muitas vezes é inevitável usar o agrotóxico, mas lembrar que a gente vai usar o agrotóxico dentro de caracteres técnicos e usando a nossa formação da forma mais ética, mais honesta possível.
tá? Sem tentar deixar o lado econômico se sobrepor, né? O lado vendedor se sobrepor. Tá, pessoal? Então, eu agradeço de novo a atenção de vocês, espero que vocês continuem se cuidando, passem uma boa semana, um bom final de semana, e tô louco para encontrar vocês pessoalmente de novo, e poder dar um abraço, um aperto de mão, um beijo em vocês, tá? Tomara que logo a gente possa fazer isso, e por enquanto vocês vão se cuidando, tá? Um bom final de semana, e tudo de bom para vocês. Obrigado pela atenção. Tchau, fiquem bem, tá? Tchau, tchau. Tchau, valeu. Muito obrigado.